Olá, povo abençoado de Deus. Mais uma vez estamos aqui com o nosso vídeo e já vou pedindo para você aí, na confiança, deixa o joinha aí, se inscreva no nosso canal, que se você ainda não é inscrito. E se você sentir que Deus falou o seu coração através desta mensagem, não deixe de compartilhá-la com alguém. Alguém que você queira falar do amor de Deus, alguém que você queira falar acerca do Evangelho, um Evangelho simples, um Evangelho sem máscaras. O nosso propósito é levar aos irmãos o Evangelho segundo a Bíblia, e não segundo os costumes, segundo a tradição, segundo aquilo que o Senhor Jesus nos ensinou e que foi ratificado pelos apóstolos. É isso que nós queremos que você compreenda nessas mensagens que nós temos transmitido. E hoje o assunto é muito importante, o assunto de hoje. Eu vou dizer para vocês que esse assunto vai esclarecer e vai te ajudar a se tornar cristão mais fervoroso, mais abençoado e mais cheio de confiança em Deus. Porque o assunto hoje, nós vamos falar da grande luta que existe do bem contra o mal. Mas nós vamos falar à luz da palavra de Deus. Nós temos visto nessa última hora, talvez isso perdura já por séculos e séculos, e que muitas pessoas vivem muito atemorizados nessa luta chamada do bem contra o mal, de Deus contra o diabo. Nós criamos um dualismo que chama, né, essas duas vertentes, esses dois lados da guerra espiritual, que é Deus de um lado, o diabo de outro. E muitas das vezes nós estamos vivendo uma vida espiritual cheia de temores, como se Deus estivesse guerreando contra o diabo, mas ele não tivesse forças para vencer o diabo. É como se o diabo estivesse resistindo essa luta com Deus e assim sucessivamente. E esse foi um grande equívoco de um entendimento na vida do cristão. E tudo que eu falar aqui, eu vou citar aqui alguns versículos bíblicos, e aqueles que eu citar eu vou deixar depois aí na inscrição do vídeo para que você confira. Isso não tem fundamento. Porque Deus, ele é onipotente. Deus não guerreia com o diabo com as suas armas. Porque não há força capaz de enfrentar Deus. Deus é soberano sobre toda a sua criatura. Deus permite, muitas das vezes, as coisas andarem. Isso, às vezes, nós não compreendemos por que Deus permite certas coisas que acontecem. Nós não compreendemos e não haverá explicações. Mas nunca, prestem bem atenção, nunca o diabo está lutando com Deus, com forças, está resistindo Deus, de forma nenhuma. Deus é soberano. E ninguém e nada pode interferir na soberania de Deus, ou pode vencer, ou pode interromper a soberania de Deus. Deus é soberano, é onipotente. Então essa guerra, ela está perdida para o diabo. Nós cristãos, muitas das vezes estamos tratando o diabo como uma força muito grande e que Deus não é capaz de vencê-la. Sim, muitas das vezes nós estamos tratando o diabo como sendo uma força que ele tem tanto poder e que nós precisamos de ajudar Deus a vencer essa batalha. Poucos dias eu ouvia um líder religioso, ele dizendo o seguinte, que foi expulsar um demônio, e o demônio era tão forte, que nem o nome de Jesus foi suficiente. Eu já tinha ouvido bastante heresia na minha vida, já ouvi muita heresia. Mas essa estava bem à frente de muitas. Meus irmãos, quem é o diabo diante do nome de Jesus? O problema, meus irmãos, é que nós estamos, às vezes, querendo vencer a batalha espiritual e não deixar Deus guerrear. E não deixar Deus pelejar.
Nós queremos fazer um jejum e agora eu estou forte para enfrentar o demônio. Nós queremos passar, às vezes, uma noite no monte orando, agora eu estou pronto para vencer o demônio. Evangelho, irmãos, servir a Cristo, não é sobre nós, é sobre Cristo. O Evangelho não nos coloca nessa guerra, não. O Evangelho nos coloca na vontade de Deus, na vontade de Cristo, e quem guerreia as nossas batalhas é Cristo. O nosso temor, ele precisa ser no Senhor, e é Cristo. Né? Tem um louvor que diz que o nosso general é Cristo. É Cristo que é o nosso general, que é o Senhor da nossa vida, e é Ele que vai vencer a batalha por nós. Nós vamos ter medo, viver uma vida com medo do diabo. É muito comum um irmão, uma irmã, às vezes, ir numa determinada igreja que gosta de tratar desses temas e chegar lá e dizer, olha, tem um trabalho que foi feito para você e você agora, se não fizer aí uma corrente de oração, a pessoa tira de Cristo o poder de dar vida, de dar vitória, e traz sobre ele começa a fazer campanha, e ele vai para a oração, ele vai para não sei aonde, e dá oferta daqui, dá oferta de lá, e eu estou na batalha contra o diabo, e o diabo tá furioso com a minha vida. O diabo está rindo. Porque quando você tira a força de Deus e coloca sobre você, é que você começa a viver essa tormenta. Quantos cristãos estão vivendo a tormenta? Ah, meu Deus, eu tive um sonho e o adversário vinha sobre a minha vida. Deixa eu falar uma coisa para você. O apóstolo Pedro diz que o diabo, nosso adversário, ele está como um leão, rondando ao nosso redor, fugindo, querendo nos tragar. Fato. Tá mesmo. Mas também a Bíblia diz que aqueles que temem a Deus, Deus ordena um anjo dele a estar do nosso lado. E esse anjo veio para acampar, para fazer morada e para proteger aqueles que temem a Deus. A Bíblia também diz que pode ter 1000 demônios de um lado, 10.000 do outro. É uma passagem de Salmos. Alguns teólogos atribuem esses 1000 de um lado, 10.000 do outro como a demônios, que eles também cairão. Olha que coisa profunda e maravilhosa. Isso é tremendo, isso é forte demais. Isso é glorioso demais. Não vai, por quê? Agora eu vou falar o grande segredo de vitória na vida do cristão. Quando nós entregamos a nossa vida para Deus, quando nós fomos alcançados pela graça de Deus e nós aceitamos que a graça de Deus viesse habitar em nossos corações, não é? É o revelar da salvação, é Cristo, através do Espírito Santo, se revelando a nós. Quando nós aceitamos essa graça gloriosa, mas naquele que teme a Deus, aquele que vive em Deus, aquele que crê em Deus, aquele que crê em Jesus como Senhor da sua vida, o Espírito de Deus está morando nele. Qual autoridade tem o diabo sobre a sua vida? Vamos lembrar aqui de Jó? Para que o diabo pudesse tocar em Jó, ele teve que pedir permissão a quem? A Deus. Meus irmãos, não há uma guerra espiritual sendo travada entre Deus e o diabo. Deus já venceu a batalha. O que nós temos que viver é crer que nós estamos guardados pelo poder de Deus, que o anjo do Senhor está do nosso lado, que o Espírito de Deus está em nós, está vivendo em nós, e que o diabo não tem mais autoridade sobre a nossa vida. Nesse momento alguém pode pensar assim, então o diabo nunca tocará em nós? Tocará sim. E aí, o grande segredo, o problema é que nós não gostamos, eu vou ser sincero, nós não gostamos de viver pela palavra de Deus. Nós gostamos muito de viver de emoções. Nós vemos isso claramente na vida de muitos irmãos, gostam de viver de emoções. E fazem de tudo que traz emoção no coração, mas a palavra fica de lado. Né? Porque a palavra de Deus nos ensina o que está lá em Gálatas, capítulo 5, a partir do versículo 17, as brechas que o diabo entra na vida do homem. Agora, a nossa luta contra o diabo é fechar as brechas para ele não atacar a nossa vida. Eu vejo muitas pessoas que
passa talvez por um adultério e fala, o diabo fez isso na minha vida. Não, está errado. Jesus diz assim, quando você olha para alguém com um olhar impuro, no coração cometeu adultério. Jesus estava te dizendo o seguinte, estava dizendo para mim, para você, olha, fecha a brecha. Começa de um olhar. Aí nós não fechamos a brecha, nós abrimos a porta com seduções, com elogios, com conselhos, com o olhar, e depois é o diabo. Não. O diabo só consumou aquilo, destruiu aquilo que Deus tinha construído na sua vida. Quem abriu a porta e quem chamou o diabo para entrar na vida fomos nós mesmos com as nossas ações. Que Deus tenha misericórdia, irmãos, nos dê sabedoria. Quando Jesus fala, por exemplo, da contenda, né, da ira, do problema com irmãos, ele fala assim, se você chama, vocês ouviram, não matarás, mas se você chama seu irmão de tolo, né, de maldito, se você amaldiçoa o seu irmão, você já cometeu homicídio. Meus irmãos, isso é muito sério. O que nós vemos de hoje, pessoas que estão aí congregando nas igrejas, cheias de ódio no coração pelo próximo, por outras pessoas, não importa com isso, cheio de rancor, cheio de tanta coisa. Ai, eu estou orando, estou jejuando para Deus me dar batalha, porque o diabo está me tentando. Não, meus irmãos. Nós temos que orar e jejuar para que esses sentimentos ruins que existem dentro de nós, eles saiam. Porque essa é a verdadeira luta contra o diabo. Quando eu busco ao Senhor, quando eu vou para a oração, quando eu vou para a consagração e falo, Senhor, eu estou sentindo uma mágoa no meu coração pelo fulano, pelo beltrano, eu preciso vencer isso. Essa é a nossa batalha. Que quando eu fecho as obras da carne da minha vida, eu transferi para Cristo. Falo, Senhor, o Senhor vai vencer o diabo. Acabou. Tem questão não dormindo, assustado, porque eu ouvi vozes. Tem outros assustados, porque passou perto da casa dele, tinha lá um trabalho de feitiçaria. Meus irmãos, tem obra de feitiçaria que vai atingir a sua vida, a minha vida, se eu estiver dentro da vontade de Cristo. Não tem obra maligna nenhuma que vai atingir a nossa vida se nós estivermos dentro da vontade de Cristo. Nós precisamos entender isso. Viver com Cristo. Permitir que Cristo cuide da nossa vida. Não é sobre nós. Não é sobre o que eu faço. É sobre o que Cristo fez e faz por mim. E Paulo fala da nossa luta, que a carne milita contra o espírito, obras da carne. Quando eu abro a brecha, o mal entra. Quando eu fecho as brechas, não tem como o mal entrar, e quem vence o diabo é Cristo. Porque então Paulo, ele diz que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue. Meus irmãos, porque muitas das vezes nós estamos criando uma contenda, uma guerra espiritual contra pessoas. Nós achamos às vezes que a nossa luta é contra o irmão, é contra o vizinho que nos prejudicou, é contra... Não. Porque o diabo pode até usar o vizinho para me provocar. Mas só vai ter ação se eu abrir a porta. Porque se não me ofender, ninguém vai roubar a minha alegria, roubar a minha bênção. Ninguém vai tomar a minha alegria porque falam mal de mim. Porque a minha alegria não está nas coisas dessa vida, a minha alegria está em Cristo. E é em Cristo que eu vivo, é em Cristo que eu continuarei vivendo, e é em Cristo que eu viverei eternamente. Por isso é a nossa vitória. Então, meu irmão, seja um vitorioso. Termine hoje essa vida de fracassos, de medos, de derrotas contra um inimigo que está vencido. E é tão simples. Se blinde com aquilo que é a presença de Cristo, com aquilo que é a palavra de Deus, na sua simplicidade, mas no seu poder, que a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Paulo diz assim, em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Ele não estava falando que ele era forte, pelo contrário, ele mesmo diz, quando eu sou fraco, que eu sou forte. Quando eu entendo que eu não sou nada, é que Deus opera na minha vida. Quando eu acho que sou alguma coisa, eu estou fadado ao fracasso. Misericórdia daquele que acha que o nome de Jesus não é suficiente para vencer o inimigo. Misericórdia daqueles que vivem com medo do diabo, porque colocando o diabo como se fosse muito poderoso. Não. Poderoso é o nosso Deus. Poderoso é o nosso Cristo. Poderoso é o nosso Senhor.
e ele já venceu a batalha. Nós vivemos seguros hoje porque ele venceu a batalha. Nós não vivemos seguros porque somos fortes ou porque fazemos isso ou aquilo, não. Nós vencemos a batalha porque Deus venceu a batalha por nós. O diabo está derrotado, vencido, sentenciado ao lago de fogo e nós sentenciados à vida eterna com Deus. Essa é a nossa vitória. Meus amados, que Deus em Cristo Jesus nos abençoe e não se esqueça de dar o joinha nesse vídeo, de se inscrever no nosso canal se você ainda não é inscrito. E se essa mensagem te ajudou a entender o reino de Deus, não deixe de compartilhar esse vídeo com um amigo, com um familiar, com uma pessoa que você ama, para que ele também possa ser abençoado por Deus. Nós estamos aqui ao ar livre, ao som dos pássaros, mas é gostoso entender que os pássaros pela manhã, eles louvam a Deus, e isso é maravilhoso.